Voltamos ao segundo e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana. Um Fale Mais Sobre Isso que nós começamos lá na semana passada, juntamente com o Dr. Paulo Abrão, que é da Comissão de Anistia e Secretário Nacional de Justiça no Brasil, o psicólogo Pablo Martins e o Afonso Lana, que é artista plástico e ex-prisioneiro político. Nós estamos discutindo a violência de Estado nos regimes de exceção, como a ditadura militar de 64 e 85, e as repercussões a nível individual e coletivo, né? Porque a gente estava falando, no final do outro bloco, sobre como que os movimentos de junho, né, desse ano de 2013, esse grande movimento Acorda Brasil, também foram, às vezes, reprimidos como se estivessem em plenos anos 60, 70, né? Os aparelhos de repressão agindo como se fosse ali uma passeata de estudantes comunistas. Isso tem a ver com a cultura autoritária que herdamos ainda dessa ditadura última, não é, Paulo? E como para nós, Leonardo, nós temos que saber zelar pela nossa democracia. A democracia não é um fim em si mesmo. Ela é um processo que depende de cada um de nós, no seu dia a dia, e cuidando para que ela possa permanecer sendo esse instrumento de politização, né, de orientação da ação política coletiva das pessoas e protetiva. E aí, evidentemente que mesmo passado 30 anos do fim da ditadura, nós ainda temos agendas da nossa transição política ainda pendentes. Nem todos os presos políticos e perseguidos políticos foram ainda devidamente indenizados. Nem toda a verdade veio à tona, um conjunto de arquivos ainda estão escondidos, não foram entregues para que a sociedade possa conhecê-los, né? Nós ainda não temos, portanto, inclusive um conjunto de espaços de memória para se criar a ideia da não repetição, né? Para se criar a consciência na nova geração, a partir daquela memória, de que ela não pode deixar que se repitam os mesmos erros do passado. Fora os desaparecidos políticos também. Que os restos mortais dos desaparecidos políticos, e aí a última temática que tem a ver com as manifestações do presente, né? Nós não tivemos, ao longo desse tempo, reformas institucionais no sistema de polícia e no sistema de justiça. Então ainda se trabalha com uma lógica da segurança nacional, com uma lógica da hierarquia militarizada da polícia, né, e onde primeiro se bate e depois pergunta. Ou a ideia, como ainda acontece em algumas regiões metropolitanas do Brasil, com os denominados autos de resistência, né, com os assassinatos de jovens de periferia, que são justificadas pela resistência, como se fosse a mesma terminologia que se fazia na perseguição aos perseguidos do passado. Aí a gente pode aprofundar, Paulo, no sentido de que ainda existe também o entendimento para muitos que compartilham dessa herança autoritária de que bandido bom é bandido morto, a luta de alguns grupos da sociedade para diminuir a maioridade penal, achando que a judicialização e a criminalização de toda conduta, né, desviante resolve os problemas sociais, ou até mesmo os problemas pedagógicos, como há quem defenda a presença de policiais dentro de escolas, né? Isso tudo tem a ver, não é, Pablo, com a cultura autoritária que herdamos psíquica e sociologicamente? Eu acredito que sim, né? Que nós falamos no outro bloco. Eu acho que nós temos uma cultura autoritária que ela fica aí adormecida, né? Fica sutil, mas que a gente vê dentro de algumas famílias, né? Professores com alunos, chefes que se utilizam de assédio moral em relação aos seus funcionários. Então, no consultório a gente recebe muitas dessas queixas que são produto de violência, ainda que de maneira velada, mas é um tipo de violência e perigosa, porque isso vai passando de geração para geração. E eu acho até interessante se essas clínicas, né, vão atender familiares, né, as crianças, os filhos, né? Os herdeiros, né? Porque nem são crianças mais, né? As clínicas do testemunho, elas estão dirigidas para quem foi atingido por atos de exceção diretamente, mas também a seus filhos, aos seus netos, seus companheiros, os familiares mais próximos, porque a gente sabe que as repercussões, elas extrapolam muito o âmbito do indivíduo. Eu acho que e a história do Afonso conta um pouco isso. Essa coisa que fica, né, no imaginário, né, que você vê, a história que o Afonso contou pra gente, né, acho que todo mundo fica até emocionado ao escutar, e eles eram chamados de terroristas, por lutar contra isso. Né? Quer dizer, e muita gente acha que eles eram os terroristas, eles eram. Né? Quer dizer, e eles não queriam torturar ninguém, não queriam... Né? Então, muita gente ainda está nesse meio aí, sem entender muito bem o que aconteceu e o perigo que a gente tem de que isso possa
né, demorar muito para acabar, né, na cabeça das pessoas. Eu imagino, talvez até um devaneio, uma fantasia, no sentido de que a Comissão, por exemplo, da Verdade, várias instituições incentivadas, inspiradas na criação da Comissão da Verdade Mater, né, acabaram criando as suas comissões, certo? Instituições como universidades, criaram corporações, etc. As clínicas do testemunho, imagina-se de repente isso também, clínicas no plural, né, de vários testemunhos, também fossem criadas, certo? Por todas as instituições que tenham pessoas que tenham sido vítimas de violências, ou violência por parte do Estado, ou violências herdadas dessa cultura do autoritarismo, como o Pablo bem disse em assédio moral, por exemplo, né? Imagina uma clínica do testemunho dentro de uma empresa, uma clínica do testemunho dentro de uma escola, em que as pessoas possam abertamente falar sobre as múltiplas violências veladas ou explícitas que elas sofrem nas suas relações pessoais e profissionais. Enquanto elas estiverem veladas, nós não conseguimos superá-las. Ou seja, a visibilidade, por isso a força do testemunho, né? Ninguém testemunha pelas testemunhas. É a força do testemunho para dar visibilidade a essa violência, a esses traumas, para que a sociedade hoje pense mecanismos, né, para superar esse tipo de cultura. O Afonso, ele encontrou uma canalização de alguns traumas dele nas artes. Sim. Hoje, ele é uma das principais pessoas que ajudam os jovens a entenderem esse processo. Porque também a história foi escondendo tudo isso ao longo do tempo. O que seria a luta do movimento negro hoje sem a memória da escravidão? O que seria a luta das mulheres sem a memória da exploração da relação machista ou da cultura machista? O que seria, evidentemente, da luta dos trabalhadores sem a memória da agudização das relações de trabalho no final do século XIX? Então, a memória é a melhor arma humana contra a barbárie. Para mim, essa é uma lição. E no passado a gente tinha um país que trabalhava com a ideia de que era melhor esquecer, para olhar para o futuro tinha que esquecer o passado, vamos só olhar para frente, né? E isso tudo foi superado. Nós aprendemos que só é possível olhar para frente se nós partirmos da experiência do passado. Sim, e tem a ver também, né, com a cultura que já foi muito valorizada do brasileiro cordial, né? E eu penso que não seja necessariamente uma não cordialidade em se levantar isso, né? Porque, na verdade, isso aí é pulsão de vida, né? É a busca pela força da vida. E o que o Afonso faz ao vir um canal de televisão, ao participar de um documentário sobre a vida dele, a dar palestras, a expor suas obras de arte, a lidar com jovens, está educando, né? Lutando contra essa cultura autoritária, desejando que um país se faça em bases democráticas, em bases verdadeiramente construtivas, como a democracia é um grande papel o seu, Afonso, de testemunhar nesse sentido. Eu acho que é um prazer meu também, por vários motivos, e um é deste. Eu acho que os colegas que falaram agora já falaram praticamente tudo, só quero dizer alguma coisa. Que eu acho realmente que democracia é um processo permanente, é uma luta permanente. A luta política, ela não termina. E a sociedade não existe limites para a liberdade, é uma conquista permanente. E quero só levantar uma questão aqui, que quando Paulo Abrão estava falando, eu lembrei que a nossa geração começou a luta a favor das mulheres, foi a luta a favor dos negros, porque foi nessa época, essa geração de 1968, que surge o Luther King, os Panteras Negros nos Estados Unidos, e pela liberdade em termos internacionais. Então, eu sou um otimista, nesse sentido. Eu acho que há muita coisa a conquistar, mas o mundo caminha para frente. Quando eu vejo uma pessoa, minha geração é muito boa, as pessoas não acham assim. Eu fui educado no colégio interno, extremamente repressivo, passei a grande parte da juventude neste colégio interno até os 16 anos, que não dá tempo nem de falar aqui, mas extremamente... A gente podia colocar a mão no bolso, não podia ficar sem falar, sem conversar, num canto, porque tinha maus pensamentos, aquela repressão sexual incrível. E hoje nós vemos uma juventude muito mais livre. Evidentemente que há essas reminiscências, há ainda uma sociedade autoritária, mas nós já avançamos muito em termos sociais. Sou um ativista. Acho que a juventude hoje tem uma vida muito mais plena do que era no passado. Sim. Valeu a pena, então, Afonso.
valeu a pena? Não, uma coisa que eu digo, eu não voltaria a fazer a mesma coisa, evidentemente, porque ninguém repete a vida. Eu corrigiria meus erros. Mas eu não arrependo do que fiz. Entende? Por outra coisa. Faria diferente, mas não arrependo por ter lutado contra a sociedade autoritária. E eu acho que é uma luta, essa sim, uma luta legítima, né? Que foi a luta de todos os seus companheiros e muitos que perderam a vida e muitos ainda desaparecidos, né? Aí por esse Brasil afora. Eu, como você disse, e como o Paulo também falou, a democracia ela não tem limite, né? No sentido de que as liberdades elas vão se construindo, vão se multiplicando, e nesse sentido eu entendo seu otimismo, nesse sentido é que eu digo que a democracia é construtiva, né? E construtivista, certo? Que ela projeta o futuro, o medo não. O medo não projeta o futuro, o medo projeta o recolhimento, né? O retraimento. Assim como a democracia também ela é infinita, esse assunto seria infinito. Porém, sou obrigado a encerrar em função do nosso tempo, agradecendo assim imensamente a presença de vocês três, ao Dr. Paulo Abrão, né, que veio até nós falar conosco sobre as clínicas do testemunho, como o Estado brasileiro está se desculpando e buscando reparação, né, às vítimas, né, e desde o Estado Novo, né, Paulo? Passando desde a ditadura de Vargas, né. Agradeço ao Pablo também por estar aqui dando sua contribuição profissional como psicólogo e também ao Afonso por estar trazendo o seu testemunho, ilustrando a nossa discussão. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Agradeço também a sua audiência e lhe convido a continuar assistindo ao Fale Mais Sobre Isso nas próximas semanas, sempre trazendo novas temáticas, novos assuntos ligados à saúde, em especial à saúde mental, como hoje, falando das clínicas do testemunho. Muito obrigado, um grande abraço, visite o nosso site falemaissobreisso.com.br, onde você encontra uma lista de profissionais da saúde e até a semana que vem. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.